Você já acordou com a cabeça pesada, como se tivesse passado a noite lutando com o travesseiro em vez de descansando? Já sentiu aquele cansaço estranho que não melhora nem com o final de semana inteiro de descanso? Eu vejo isso todos os dias. Homens maduros, fortes por fora, mas silenciosamente enfraquecendo por dentro. E sabe o que eles têm em comum? O sangue está ficando lento, travado, e o mais perigoso, eles nem desconfiam. A verdade é que o corpo não para de tentar avisar. Só que os sinais não vêm em forma de dor ou febre, eles vêm em forma de esquecimento, perda de energia, queda de libido, vontade de fazer menos e uma irritação que aparece do nada. Muitos confundem isso com idade, rotina puxada, estresse, mas não. Muitas vezes é o seu sistema circulatório pedindo socorro. Porque quando o sangue deixa de circular como deveria, ele deixa de nutrir seus órgãos, sua mente, sua potência, e isso afeta tudo. Tem algo acontecendo no seu sangue agora mesmo que você não vê, mas o corpo sente. O coração bate mais pesado, a pele muda de cor, os pés esfriam e, por dentro, a energia começa a falhar. Como médico, eu aprendi a ouvir esses sinais, e hoje quero que você aprenda também. Porque quanto mais tempo ignoramos, mais difícil fica reverter. Mas ainda dá tempo, seu corpo não desistiu de você. Ele está lutando, só precisa que você escute. Essa é a parte mais sutil e mais importante, porque a maioria dos homens só descobre isso quando é tarde, quando o corpo já gritou. Mas e se você aprendesse agora a ouvir os sussurros? Você já percebeu como o corpo vai perdendo a força em silêncio? Não é de uma vez. Primeiro vem aquela leve dificuldade para se concentrar. Depois, o cansaço começa a chegar mais cedo. A paciência diminui. A disposição para o que antes te dava prazer vai sumindo. E o mais curioso, você não sente dor, não sente algo específico, só sente que não é mais o mesmo. E isso, meu amigo, é o tipo de sintoma que assusta, porque ele não grita, ele sussurra. Quando um paciente entra na minha sala e diz, doutor, eu não estou mal, mas também não estou bem, eu já sei, é o sangue. O fluxo que antes nutria cada parte do corpo agora circula devagar, como um rio que começa a secar. E com menos sangue vem menos oxigênio, menos energia, menos potência. E tudo isso vai apagando aos poucos a luz interna que você sempre teve. Eu quero que você pense em uma coisa agora. Quando foi a última vez que você acordou realmente bem? Com vontade de viver o dia, com energia pulsando no corpo, com clareza nas ideias e com desejo verdadeiro. Se você está tentando lembrar, talvez o corpo já esteja confessando, porque ele sempre fala, mas a gente aprendeu a ignorar. E quando o homem se acostuma com o mais ou menos, ele começa a aceitar o cansaço como normal, a lentidão como parte da idade, o desânimo como rotina. Mas não, muitas vezes é o seu sistema circulatório pedindo socorro. Porque quando o sangue deixa de circular como deveria, ele deixa de nutrir seus órgãos, sua mente, sua potência, e isso afeta tudo. Tem algo acontecendo no seu sangue agora mesmo que você não vê, mas o corpo sente. O coração bate mais pesado, a pele muda de cor, os pés esfriam e, por dentro, a energia começa a falhar. Como médico, eu aprendi a ouvir esses sinais. E hoje quero que você aprenda também, porque quanto mais tempo ignoramos, mais difícil fica reverter. Mas ainda dá tempo. Seu corpo não desistiu de você. Ele está lutando, só precisa que você escute. Essa é a parte mais sutil e mais importante, porque a maioria dos homens só descobre isso quando é tarde, quando o corpo já gritou. Mas e se você aprendesse agora a ouvir os sussurros? Você já percebeu como o corpo vai perdendo a força em silêncio? Não é de uma vez. Primeiro vem aquela leve dificuldade para se concentrar. Depois, o cansaço começa a chegar mais cedo. A paciência diminui. A disposição para o que antes te dava prazer vai sumindo. E o mais curioso, você não sente dor, não sente algo específico, só sente que não é mais o mesmo. E isso, meu amigo, é o tipo de sintoma que assusta, porque ele não grita, ele sussurra. Quando um paciente entra na minha sala e diz, doutor, eu não estou mal, mas também não estou bem, eu já sei, é o sangue. O fluxo que antes nutria cada parte do corpo agora circula devagar, como um rio que começa a secar. E com menos sangue vem menos oxigênio, menos energia, menos potência. E tudo isso vai apagando aos poucos a luz interna que você sempre teve.
Eu quero que você pense em uma coisa agora. Quando foi a última vez que você acordou realmente bem? Com vontade de viver o dia, com energia pulsando no corpo, com clareza nas ideias e com desejo verdadeiro. Se você está tentando lembrar, talvez o corpo já esteja confessando, porque ele sempre fala, mas a gente aprendeu a ignorar. E quando o homem se acostuma com o mais ou menos, ele começa a aceitar o cansaço como normal, a lentidão como parte da idade, o desânimo como rotina. Mas não precisa ser assim. O que está acontecendo não é uma sentença, é um aviso. O sangue, quando desacelera, dá sinais. A mente fica turva, os músculos não respondem como antes, o apetite pela vida diminui. Mas tudo isso é o corpo tentando chamar sua atenção antes que seja tarde. E é aí que mora o perigo. Muitos homens só reconhecem o valor da circulação quando já perderam algo: a saúde, o vigor, a confiança. E tem algo que ninguém te contou ainda, algo que pode estar acontecendo agora mesmo no seu corpo. O corpo é sábio, ele não entrega seus segredos de uma vez, mas também nunca fica totalmente em silêncio. Quando o sangue começa a desacelerar, ele mostra, só que não com dor, com sinais sutis, disfarçados no cotidiano. O primeiro deles é aquele que muitos ignoram: acordar com a cabeça pesada. Não é dor de cabeça, não é ressaca, é uma sensação de névoa, como se o cérebro demorasse a ligar. Isso acontece porque o fluxo sanguíneo cerebral está lento, sem sangue limpo, sem clareza. E o que é mais assustador, a maioria dos homens acha que isso é normal. Não é. O segundo sinal aparece quando o dia vai embora. Pés frios à noite. Mesmo com cobertor, mesmo em dias não tão frios, isso revela um problema claro na circulação periférica. O sangue não está chegando com força até as extremidades, e se ele não chega nos pés, você acha que está chegando onde mais importa. Isso impacta a vitalidade, o metabolismo e até a libido. Sim, o desejo também depende de fluxo. Sem ele, o corpo perde a sua pulsação natural. E o terceiro sinal, talvez o mais traiçoeiro de todos: queda de energia nas tardes. Aquele momento em que o corpo parece desligar, os olhos pesam e a vontade de continuar desaparece. Isso não é só cansaço de trabalho. É o corpo mostrando que não tem combustível interno suficiente, que o sangue não está levando nutrientes e oxigênio como deveria. E pior, muitos resolvem isso com café, açúcar, estimulantes. Mas isso é como pintar a parede de uma casa com rachaduras. Parece melhor, mas o problema segue lá, por dentro. Esses três sinais, cabeça pesada, pés frios, queda de energia, são os alertas que o corpo te dá quando a circulação está falhando. E eles podem estar acontecendo agora mesmo com você. Não é preciso esperar um diagnóstico grave para começar a mudar, porque o que vem a seguir pode ser o seu ponto de virada. Agora que você reconheceu esses sinais, talvez algo dentro de você já esteja se movendo. Não é só sobre entender o que está errado, é sobre sentir que ainda há tempo de mudar. E eu quero que você saiba, sim, o corpo masculino é uma máquina extraordinária de regeneração, mas ele precisa de estímulo, de rotina, de direção. E a resposta não está em algo caro, nem em fórmulas secretas. Está em hábitos simples, naturais, que limpam o caminho para o sangue voltar a fluir. Eu vejo isso todos os dias. Homens que chegam cansados, com o olhar apagado e que em poucas semanas de mudança começam a se transformar. Tudo começa com um primeiro passo, e um dos mais poderosos é um ritual noturno que ativa a circulação mesmo durante o sono. Um chá quente, com ervas certas, hibisco, canela, gengibre, tomado lentamente, com consciência, antes de dormir. Isso muda o corpo por dentro, relaxa as artérias, desinflama, acalma o coração. Junto disso, um hábito que poucos conhecem: a respiração do guerreiro. Fechar os olhos, sentar por 2 minutos antes de deitar e respirar em ciclos profundos. 4 segundos para inspirar, 4 para segurar, 6 para soltar. Essa sequência ativa o nervo vago, regula o ritmo cardíaco e envia uma mensagem poderosa ao corpo: tá tudo bem, pode fluir. Parece pouco, mas os resultados são visíveis e rápidos. E se em poucos dias você perceber que acordou mais leve, com mais clareza, isso é o seu sangue respondendo. É o corpo te mostrando que ainda sabe como se curar, mas precisa de você.
Precisa do seu comprometimento, da sua decisão de não aceitar mais o cansaço como normal, porque a recuperação começa com um simples sim para si mesmo. E esse sim pode ser agora. Se tudo isso fez sentido para você até aqui, então você já está pronto para o próximo passo. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você reconheceu esses sinais. Talvez lembre da sensação de acordar com o corpo pesado, da frustração de não ter mais a mesma disposição, da angústia de não se sentir inteiro. E se isso te tocou, é porque o seu corpo está pronto. Pronto para se recuperar. Pronto para voltar a pulsar com energia verdadeira, com circulação fluindo livre e com aquele desejo que vem de dentro, de viver com mais potência, clareza e prazer. Os hábitos que compartilhei com você hoje não são apenas práticas. Eles são um código de reinício, o primeiro passo de uma jornada real, concreta, que pode transformar não só sua saúde, mas sua forma de existir. E o mais importante, essa jornada não precisa ser solitária. Eu estarei com você, guiando cada etapa, com naturalidade, consciência e com compromisso com a verdade do seu corpo. E se você sentiu, mesmo que de leve, que é hora de fazer algo por você, eu te convido agora a continuar, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar um ritual matinal que complementa o que você aprendeu aqui. Um suco natural, simples, que ativa o fluxo logo ao acordar. Desperta seu coração e acende sua energia para o dia todo. Ele é o segundo passo da recuperação, e muitos dos meus pacientes dizem que esse é o momento em que tudo começa a mudar de verdade. Se isso te tocou no corpo, na mente ou no coração, inscreva-se, ative as notificações. Essa transformação acontece em pequenos hábitos, e eu vou estar aqui, guiando você em cada passo. Homem saudável vive mais e melhor, naturalmente.